chamar você. Zaqueu estava fazendo o quê? Zaqueu estava fazendo o quê, irmãos? Mendigando. Zaqueu não. Bartimeu estava fazendo o quê? Mendigando. Você não vê a história dele como um obreiro. Você não vê a história dele. Ele foi curado. Entendam bem? Ele foi curado da cegueira. Então naquele momento ele passou a ter o quê? Uma virtude, que ele tinha visão. Já era algo bom. Deus não chama cego para a obra dele. Digo para você com certeza. Se tiver alguém aqui com cegueira espiritual, clama o sangue de Jesus, peça para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que você veja em nome de Jesus. Então, quando voltamos a falar de Pedro, Pedro era um homem que era persistente. Ele disse: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Não foi uma qualidade que foi falada aqui? Mas e quando Pedro persistia nos erros? Quando Pedro persistia nos erros dele, Jesus falava com ele, repreendia ele. Quer ver uma coisa? Vamos pegar as repreensões de Jesus. Eu quero que os obreiros me ajudem. Uma das primeiras repreensões de Pedro que eu me lembro, uma é: e a multidão seguia Jesus. Jesus para e diz. O que Jesus diz? Alguém? Quem foi que disse para Jesus uma palavra de repreensão? Quem? Interessante que ele falava, os outros copiavam, porque ele era líder nato. O líder, ele é seguido, ele é copiado. Então tem que tomar cuidado, porque senão você vai ser copiado de coisas ruins, vai fabricar um monte de errantes. Então você tem que andar na linha para as pessoas olhar para o seu chamado ministerial, copiar o seu chamado ministerial, porque não é pecado. Você pode olhar em alguém, se espelhar em alguém, eu quero ser igual àquele homem, eu quero a unção dobrada daquele homem, eu quero isso na minha vida. Então, Pedro repreende às vezes: ei Pedro, eu estou falando que alguém me tocou, não é porque simplesmente me tocou, não. Eu sei que estão muita gente tocando em mim. Alguém tocou em mim diferente. Quem está tocando em Jesus diferente essa noite? Quem está sentindo que essa palavra vai ter um efeito na sua vida? Vamos lá. A oratória era uma qualidade da vida de Pedro? Sim, ele tinha uma boa oratória. Ele era falador, que eloquente. Ele era eloquente? Era. O que é eloquente? É falador. Fala muito. Eloquente é aquele que fala muito. Tem pessoa que não é eloquente, ele prega aquela pregação pausada. Pode observar que eu não consigo. Eu estou dando um ensino e tem hora que eu altero a voz, acelero a voz. Para você ser um bom ensinador, você tem que falar pausadamente, tranquilamente, com a dicção totalmente perfeita, para que as pessoas entendam, dê tempo de anotar o que você está falando, para uma palavra de ensino. Mas eu não fui chamado para isso. Então eu estou aqui com o freio de mão puxado assim, ó. Eu já queria estar pulando para cima aqui, dando glória a Deus, aleluia, falando em mistério. Mas Pedro era assim, falador, eloquente, era o tipo de pregador que todo mundo gostava de ouvir. Tanto é que na primeira pregação dele, quantas almas ele ganhou? Quase 3.000 almas para a honra e a glória do nome de Jesus. Porque ele é o falador. Ei, varões, olha para cá. Sabe o que está acontecendo aqui? É uma promessa lá de Joel. Aí eu creio que ele sapateava em mistério e dizia: Joel profetizou, Jesus falou, e hoje cumpriu, e pode cumprir também na tua vida. Mas também, irmão, ele usou isso para ser repreendido por Jesus. Apto para o tardio no. Eu ouvi uma frase dizendo assim, de um pastor, que eu aprendo também, até hoje estou aprendendo. O obreiro que fala muito, fala pouco. Pastor, o obreiro que fala pouco, fala muito. Que trem doido é esse? Vocês conseguiram entender? Quem aí conseguiu entender? Quem fala muito, fala pouco. Mas quem fala pouco, fala muito. Quem conseguiu entender? Vou explicar então. Poucas pessoas, o pastor Nilton entendeu? Presta atenção. Se você está dirigindo um culto, você sabe que aquele irmão é falador. Ele vai pegar o microfone aqui, quando ele grudar aqui, tchau. 15 minutos é pouco para ele. Então ele fala muito. Quantas oportunidades ele recebe durante um mês? Quantas oportunidades ele recebe durante um ano? Então o que fala muito acaba falando pouco, porque ele não tem ética, ele não sabe o lugar dele. Vamos supor, nós vamos para uma mesa diretora, aí nós temos aqui, essa mesa diretora foi convidada, e aí eu convidei o pregador, e convidei os cantores, convidei algumas pessoas ilustres do nosso meio. Aí de repente o presbítero Ronaldo não cala a boca um minuto. Ele que vai conversar com as pessoas, ele que vai dar palavra, ele que vai, não, eu já passei nu e tal, e coisa. Aí
na próxima reunião, será que eu levo ele comigo? Hã? Estão entendendo? Isso aqui é um chamado de um obreiro, tem que ter ética. Você tem que ser questionado para você abrir a boca e dar a sua opinião no assunto. Se você não foi, ô Ronaldo, vamos ver, fala alguma coisa aí. Aí você abre a boca, dê sua opinião no assunto, resume ali e bom. Então você vai ser uma pessoa querida. Todo mundo vai querer estar perto de você. Agora, se você toma a vez e aí você fala e você ei, não é por aí. A ética faz parte da chamada de um obreiro. Eu tenho que saber. Se eu sou um subordinado, eu vou falar quando for me dar a vez. Se não for dar a vez, eu zipo minha boca, entro mudo e vou embora calado. Mas a Bíblia diz que um tolo calado no meio de sábios se passa por sábio. Mas se ele abrir a boca, estão entendendo, irmãos? Então quem era Pedro? Compare Pedro com você. Aquilo que você bate no peito e eu sou bom naquilo, que a gente tem que saber que é bom, né? Tem que saber naquilo que você é bom. Mas não precisa sair falando para os outros naquilo que você é bom. As pessoas que vão sair falando, Jesus dizia o quê? Bom é quem? Bom é Deus. Bom? Não é pai, é o pai. Ele dizia, ó, não conta para ninguém. O que aconteceu quando ele dizia não conta para ninguém? O ser humano é assim, não pise na grama. Não olhe. Não põe a mão. O ser humano é assim. Jesus, sabendo do ser humano, foi ele que criou. Não conta para ninguém, pastor Rodinei, o que eu tenho feito na sua vida. Ei, Jesus tem feito grandes coisas na minha vida. Essa é a chamada de um obreiro. Você tem que aprender a conhecer a Bíblia. Para dentro da Bíblia você poder se enquadrar como um perfeito obreiro que maneje bem a palavra de Deus e não tenha de que se envergonhar. Isso é que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Então olhar para Pedro, dizer assim, eu não queria Pedro na minha igreja, nem. O que Jesus chamou, eu não chamava. Mas o Pedro, depois do Pentecoste, aquele Pedro, eu queria sentado aqui na minha mesa diretora. Aquele Pedro eu queria. Aquele outro. Mas é que está, né? Como um bom obreiro chamado por Jesus, eu não sou melhor do que Jesus. Se tiver algum Pedro sentado aqui, ou sentado aí, você está ouvindo a palavra do mestre, se conserte. Se põe na posição, põe na ética, põe na palavra de Deus, põe no ensino da palavra de Deus e com certeza você vai crescer grandiosamente. Essa chamada de um obreiro, ela terá um efeito muito grande na tua vida. Essa palavra de ensino que está sendo dita para você agora vai mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de entender. Também você não pode ser aquele covarde. Diz assim, não, eu não pôr minha cara lá, porque se der bem, igual foi ensinado pelo pastor Rodrigo, né? É aquele crente, diz assim, eu sou assim, eu estou com os que ganham. eu estou com os que está dando certo. Se estiver dando errado, eu pulo do barco. Né? E não é por aí. O obreiro tem que ter caráter. Eu não vou permanecer dentro de um barco ao qual eu sei que quem está na frente dele é uma pessoa totalmente vil, uma pessoa sem caráter, praticando a mentira e amando a mentira, ou praticando o pecado e vivendo o pecado. Aí não dá. Agora, se eu estou num barco com uma pessoa sincera e ele está sendo provado, eu vou fazer o quê? Eu vou ser provado junto com ele, irmãos. Eu vou ser provado junto com ele, eu não vou ser ziba. Ziba, você sabe por quê? O pastor Rodrigo não citou porque não era ensino, era uma pregação. Você sabe por que Ziba disse assim, é aleijado? É aleijado? Porque o costume dos hebreus, é indigno um aleijado sentar à mesa do rei. Não podia. Era inadequado, era impróprio, não podia. Aí ele disse, é aleijado, tem, mas é aleijado. Aí Ziba deve ter pensado assim, agora a herdade que ficou comigo não sai da minha mão mais. Por quê? Quem morava nas terras de Mefibosete? Ziba. Quem estava cuidando da herdade deles? Ziba. Ziba estava em posse de tudo, irmão. Então é o seguinte, se tem alguém em posse do que é teu, foi pregado ontem, a carruagem real vai chegar, você vai montar nela, você vai chegar no local exato e vai tomar posse. Essa é a chamada de um obreiro. Não precisa atropelar ninguém, não precisa querer usar a cabeça de ninguém para se promover. Espere em Deus. Se alguém está dizendo que você é aleijado,
errado, você é incapaz, viu, presbítero Nilton? Você não pode, não tem problema não, a carruagem já chegou, entra dentro dela, toma posse. Em cima, que cuidava daquilo que era seu, vai ter que devolver. Foi isso que Davi está, ó, devolve tudo o que é de Mefibosete. Tudo devolve para ele. Estão entendendo? Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Defeito, só quem não teve defeito na terra foi um. Só Jesus. Defeito todo mundo tem. Eu costumo dizer que para ir para o céu vai ter que ter nota 7. Pode observar. Qual que é melhor, o estudo público ou o estudo privado? Hã? Privado. A média do ensino público? 5. A média do ensino privado? 7. E aí, o que você me diz? Agora não estamos falando mal do público aqui não, tá? Né? Vamos falar de Mateus daqui a pouco, né? Que era funcionário público, né, Márcio? Tem funcionário público ali, ó. Mas esse não é cobrador de impostos, né? É pior, é fiscal. Mas Jesus chama fiscal também, irmão. Jesus é assim. Então, olha, gente. Quando nós atentamos para aquilo que Deus faz para as nossas vidas, irmãos, nós não somos merecedores de estar sentado aqui, não. Não somos, não. Mas nós temos que ter sinceridade diante de Deus, compromisso diante de Deus, fidelidade diante de Deus. Pedro, como eu estava dizendo, ele tinha muitas virtudes, mas não sabia usar na hora certa, não sabia colocar na hora certa, ele não sabia se apresentar na hora certa. Mas observe a postura de Pedro depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tem obreiro que tem chamada de obreiro até hoje não sabe para que foi batizado com o Espírito Santo. Primeiro, você foi chamado para ser obreiro batizado com o Espírito Santo para que você fosse testemunha. E batizado com o Espírito Santo para que ao falar em línguas estranhas você edificasse o seu próprio vaso, a sua própria vida. Tem obreiro que tem chamado, mas não fala em mistério com Deus. Tem obreiro que tem chamado, mas não é testemunha. Então, para que você foi chamado? Para que você foi chamado? Se você não testemunha, se você não fala em mistério com Deus, para que você foi chamado? Pegue Pedro, do chamado dele até a presença de Jesus e até o momento que ele foi batizado com o Espírito Santo. Pedro, chamado como pescador, não pescava nada. Estava ruim, a empresa falida, mas era um ótimo pescador, provando que Deus conhece a vida do homem. Às vezes ele deixa você falir, trabalhando com a qualidade que você tem, para ele te chamar e você não ter dificuldade para vir. Imagina se Pedro tivesse ao contrário, chegado com aquele tantão de peixes, 2 barcos quase indo a pique, aí Jesus chega, prega e diz: agora vai lá, Pedro, pesca de novo. O que Pedro ia dizer? Tá doido, rapaz? Tá com medo aí, mano. Rapaz, vou nada. Sim ou não? Hã? Se põe no lugar de Pedro, se fosse você. Aí vamos supor que ele obedecesse a Jesus, fosse, pescasse a noite inteira e não trouxesse nada. Ele ia servir Jesus? Não. Ele não ia servir Jesus. Então muitas vezes você é chamado de obreiro, tem a chamada de um obreiro, está passando por luta e não entende. É para você abrir a boca e dar glória a Deus até ficar rouco e dizer: se Deus está me provando, é porque Ele tem uma grande obra na minha vida. Olha o detalhe. Jesus disse: Pedro, vai lá e pesca e lança a rede do lado direito. O que representa isso nos nossos dias de hoje? O que é lançar a rede do lado direito? É fazer do jeito certo, do jeito que Jesus manda. Jesus que fez os peixes, ele disse: peixes, vão tudo para o lado direito do barco. Se ele me obedecer, vocês nenhum saem do lugar. Fica lá para vocês serem apanhados por Pedro, para ele ver que eu sou Deus. Já prestou atenção que você faz negócio, os negócios não vão bem? Jesus já mandou você fazer do lado certo. Isso é a chamada de uma obreiro, não tem que entender. Nós estamos aqui malhando, o trigo no lagar, lutando, esforçando, e Deus dando provação e sendo traído, decepção. Mas na hora que ele falar assim: lança do lado direito agora, eu quero pegar aquela tarrafa assim, mano, rolar, jogar no braço, pôr no ombro, fazer assim, ó. Aí vai vir pastor presidente, cantores com CD gravado, vai vir tudo quanto é coisa boa para nós.
Mas se vir também os pedaços de botina, os cascudos, a gente põe tudo do lado.